Melhora o desempenho, diminui o limiar da dor, aumenta o estado de alerta. A cafeína é um dos queridinhos da nutrição esportiva e é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista Renata Starling. Ela é especialista em nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis pelo Hospital Israelita Albert Einstein, possui extensão de educação permanente em cardiologia pelo Hospital Sírio-Libanês, especialização em nutrição esportiva Cefit, é nutricionista diretora na Bem-Estar Light e nutricionista clínica e esportiva no Cefit Lab. Renata, que prazer te receber novamente no programa. É um prazer falar sempre com vocês sobre esses assuntos super interessantes, suplementação. Pois é, e hoje a gente tem um assunto que é um queridinho na nutrição esportiva, né? Cafeína é um dos suplementos mais prescritos e mais consumidos, inclusive sem prescrição. E não é à toa, o que a gente tem aí de publicação, de evidência científica em cima da cafeína como um recurso ergogênico extremamente vasto. Inclusive, a gente tem, de todos os programas que foram gravados até hoje, ela é um dos mais recomendados pelos profissionais que já passaram aqui. Desconfio que hoje não vai ser diferente. Exatamente, a cafeína é um excelente suplemento, então em todas as pautas aí ela acaba que aparecendo em algum momento e é muito interessante o uso, mas tem que saber algumas informações para utilizar da forma adequada. Perfeito, então vamos do início. Quais são os benefícios que a gente tem evidências científicas comprovadas da cafeína? Então, assim, a cafeína ela tem inúmeros benefícios. A gente pode citar aí a atenção e concentração, que ela, por ser estimulante, ela ajuda. Melhora aí disposição, bem-estar. Pensando aí na atividade física, ela aumenta a resistência e a força muscular, melhora o desempenho esportivo e diminui a percepção de dor, o que também é bem interessante se tratando de exercício. Fantástico. E na sua prática, assim, quais são os contextos em que você suplementa efetivamente a cafeína? Nós utilizamos, assim, até para o intelectual, então, para melhorar os estudos, para melhorar o trabalho, concentração, e pensando na atividade física, a gente utiliza como, ela é termogênica, então ela ajuda na queima de gordura, e também por ser estimulante, ela vai ajudar no desempenho esportivo. Quando a gente olha para a cafeína, né, a gente tem a possibilidade de suplementar efetivamente, mas temos ali no nosso dia a dia o famoso cafezinho. Faz diferença consumir ela na forma de suplemento ou na forma de café? Interessante. As pessoas têm bastante dúvida realmente em relação a isso e perguntam bastante na clínica. E faz diferença sim, com certeza. Quando ela é em cápsula, ela é em comprimido, dá para dosar a dose precisa da cafeína. Então, a cafeína anidra, ela é extraída dos alimentos que têm a fonte de cafeína, então ela é mais potente que a cafeína natural. Já o café, seja ele expresso, que tem um teor maior de cafeína, o coado, que é intermediário,
ou um instantâneo que é menor em relação a esses outros dois, tem a quantidade de cafeína, mas pode ser para menos, pode ser para mais. Então, você não consegue, dosar precisamente o quanto você está ingerindo de cafeína. E vou dar um exemplo aí para conseguirem entender melhor. Para ter aí 400 miligramas de cafeína, você precisaria de 150, 4 doses dessa de 150 a 200 ml de café. Soma isso, dá mais de meio litro de café. Tem que ver a tolerância gástrica, se não vai ter uma irritabilidade no estômago, porque imagina ingerir isso antes de uma prova, antes de uma competição. Então, é uma quantidade bem maior de café, e além de não saber precisamente a quantidade. Então, quando precisa de doses mais elevadas, é mais complicado. Ah, excelente, excelente. Então, isso é uma dica super importante, né? E que, de fato, é uma das perguntas que eu acho que a gente mais recebe em consultório, porque o café tá ali, tá no dia a dia. Mas se a gente quer uma ação precisa, realmente temos que controlar exatamente qual é a dose que a gente está dando pro paciente, né? Exato. E nesse sentido, então, de dosagem, quais são as dosagens recomendadas pela literatura? Então, de acordo com a Anvisa, a recomendação segura de cafeína é até 400 miligramas por dia, podendo ser doses a partir de 200 miligramas e vai vendo a tolerância de cada indivíduo, aumentando aí progressivamente, e seria isso a quantidade. Fantástico. A gente vê diferentes referências, né, ali na literatura. Eu acho que em grama é sempre, em miligrama é sempre interessante a gente dar uma olhada. E grama por quilograma também ajuda muito, né? Sim, O sim. que eu acho, se eu me lembro direito das últimas coisas que eu pesquisei, ela variava em torno de 3 a 6. É por aí? Isso, porque exatamente, é mais ou menos essa média de 3 a 6, porque quanto mais quilos a pessoa tem, mais ela vai tolerar a cafeína. Então é individual, tem essa questão da Anvisa colocar, preconizar ali, mas também você tem que avaliar por quilo de peso corporal, que de repente pode ser um pouco mais, um pouco menos, então tem que analisar individualmente. Fantástico. E eu acho que isso levanta outro ponto que é bem interessante, bem relevante, e que também é uma das perguntas que a gente mais recebe em consultório, que é adaptação à cafeína, né? É mesmo, realmente as pessoas começam com uma dosagem, adaptam, passam a precisar de uma quantidade maior. Como é que a gente lida com isso na prática? Exatamente, existe essa adaptação mesmo da cafeína, anidra ali, então o indivíduo pode estar começando com uma dose menor e começar essa tolerância e precisar aumentar a dose, então pode ir aumentando aos poucos, de acordo com sintomas, benefícios, sempre analisar essas questões e ter uma cautela se aumenta muito a dose do indivíduo, aumentar a ansiedade, agitação, os batimentos cardíacos, então tem que ir avaliando, mas ela pode ser aumentada de acordo com a dose segura também. Perfeito. Eu sou sempre da máxima de que com suplementação é sempre bom a gente ter carta embaixo da manga, né? Então começa com a menor e vai aumentando conforme a necessidade, né? Eu também trabalho assim, penso da mesma forma. Renata, e na prática também como você lida com aqueles indivíduos que você suplementa, então você quer fazer uma suplementação específica, mas a pessoa também faz consumo de café. Como é que fica esse caso? Ah, sim. Então, assim, a gente analisa a quantidade que ele vai precisar ingerir, principalmente antes do treino. Então, a gente dá prioridade para as cápsulas. E nos outros horários, a gente também dá para ingerir a quantidade de cafeína. Então, daí a gente vai contabilizar as duas formas de ingestão para poder administrar e dá para conciliar sim. Ah, perfeito. Então ambas entram no cálculo, né? Para que não ultrapasse demais também a quantidade, né? Exatamente, tem que contabilizar as fontes, principalmente café, que é o que mais tem, e além de ter, também tem bebidas energéticas que contêm a cafeína, então tem que contabilizar toda essa ingestão. Perfeito. Qual que é o melhor horário para consumo de café, da cafeína? Então, assim, para desempenho esportivo, a gente recomenda geralmente 30 minutos a uma hora antes.
e a gente evita períodos noturnos para não atrapalhar na qualidade do sono ou causar insônia, mas geralmente esses horários antes do exercício. Perfeito. Você se lembra, assim, da sua prática de algum caso em que a suplementação de cafeína fez toda a diferença? Olha, para quem faz maratona, então ela precisa muito de ter resistência e atenção e melhora ali aquele desempenho. A gente tem bastante resultados bons. Jogadores de futebol ou pessoas mesmo que praticam atividade física e vão treinar e tem aquele desânimo, aquele cansaço. A gente percebe e eles relatam também: nossa, melhorou meu ânimo, minha disposição. Eu estava cansado para ir para academia, me dava sono durante a academia. Tem gente que começa a fazer a atividade física e não tem essa disposição. Então, assim, ajuda demais. É bem Eu sou perceptível dessas. na prática clínica mesmo. Sou dessa. Eu sou suspeita para falar, porque eu confesso que cafeína na minha vida, pessoal, faz muita diferença. Faz, a minha também. Eu gosto já de manhã. Renata, e assim, você levantou inclusive o ponto do endurance, que eu acho que é muito interessante também esse assunto. E a gente vê os estudos por aí que, na verdade, a maioria. Eu já vi um estudo que falava que mais de 90% dos atletas de endurance fazem uso de cafeína, seja prescrita por profissional ou não, né? E aí, assim, pensando que mais de 90% já estão fazendo uso, a gente sabe, em paralelo, que existem diferenças genéticas que impactam no metabolismo da cafeína. Então, vai ter pessoas que metabolizam de forma mais rápida, que metabolizam de forma mais lenta. Quando a gente junta essas duas informações, todo mundo praticamente suplementando, todos estes atletas estão tendo benefícios? Eles deveriam todos suplementar? Ah, interessante também. Então, assim, tem essa questão ali da genética, do genótipo, relacionado ali ao gene, que é metabolizador da cafeína. Então, tem indivíduos que eles metabolizam mais lentamente, então, eles têm, de repente, o efeito é maior para eles, ou fica por mais tempo no organismo, e tem os metabolizadores rápidos, que às vezes eles têm menos efeito com essa cafeína ingerida ou por menos tempo. E então é interessante analisar cada caso para saber dosagem, horário, fracionamento dessa dose. E os atletas de endurance têm sim benefícios em maratona, corredores, assim, melhoram muito o desempenho, a performance esportiva. E é interessante, assim, se ele está tendo benefícios, não tem nenhum efeito colateral, ótimo, é indicado sim. Fantástico. Eu me lembro de um estudo também que eu achei genial, assim, quando eu estava começando a estudar essa questão da genética, que fala sobre essa questão dos metabolizadores rápidos, moderados, lentos, e ele fez um teste com suplementação de cafeína, dividindo os atletas de acordo com o perfil de metabolização. E os metabolizadores rápidos estavam tendo uma melhora super expressiva com a suplementação de cafeína. Só que os metabolizadores lentos estavam tendo uma piora também no desempenho de endurance, né? Então, é bem interessante a gente levar isso em consideração, que é o ponto que você está trazendo, da individualidade. A gente tem que individualizar a dose, a gente tem que individualizar para quem está sendo prescrito. E fica aqui o convite para vocês voltarem a assistirem, que a gente tem alguns programas falando sobre exames genéticos. Esse é o ponto, inclusive, de saber se você é um metabolizador rápido, se você é um metabolizador lento. Renata, super obrigada por compartilhar a sua experiência. Fiquem aí que já já voltamos com a Nutri Responde. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash.
Clash. Renata, no bloco anterior, a gente falou bastante sobre quais são os benefícios da cafeína e como fazer o consumo. Hoje na Nutri Responde, a gente vai focar em cuidados que a gente precisa ter com essa suplementação. Você já começou um pouquinho quando você falou na questão do horário, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com relação ao horário de consumo da cafeína? Sim. Então, assim, os horários que a gente indica, período da manhã, 30 minutos a 1 hora antes do treino, antes da competição, e evitar aqueles períodos noturnos, porque pode atrapalhar no sono, na qualidade do sono. O indivíduo pode ter insônia, ou se ele já tem insônia, pode agravar isso. Então, a gente evita esses horários e preconiza esses outros. Perfeito. E isso é fundamental, assim, de reforçar para as pessoas, porque a cafeína, ela fica no sistema durante horas, né? Então, às vezes, a pessoa acha que ela pode tomar um cafezinho à noite, não vai ter impacto nenhum no sono, mas vai. O que é recomendado até no máximo umas 3 horas da tarde, mais ou menos Isso, por ali, né? porque a meia-vida plasmática da cafeína, ela pode durar aí de até 7 a 8 horas. Então, assim, vai depender de cada um, mas ela é um bom período. Fantástico. E, inclusive, eu acho que é importante a gente lembrar também para aquelas pessoas que têm mania de falar, eu escuto muito isso em consultório. Não, mas para mim não faz diferença. Eu tomo café para dormir. Mas atrapalha a qualidade do sono de qualquer forma, né? Exatamente, a gente ouve muito esse consultório, verdade. Renata, e com relação a contraindicações de forma geral, quais são as contraindicações para a cafeína? Sim, tem as contraindicações. Então, assim, crianças menores de 12 anos não é recomendado o uso. Pessoas que têm alergia à cafeína também não. Se tiver algum problema gástrico, por exemplo, uma úlcera, não é indicado. Se tiver algum problema cardíaco, alguma doença do coração, como arritmia, hipertensão arterial, que é a pressão alta, também não é indicado. Ou que a pessoa tem esses sintomas de insônia, ansiedade, também a gente não costuma recomendar. Fantástico. Esse é outro ponto também que é muito importante, né? A cafeína é um irritante gástrico, então tudo que envolve sistema gastrointestinal a gente tem que pensar um pouquinho, né? Sim, primeiro precisa tratar e depois de tratado, aí ó, tudo bem, mas no momento que estiver em tratamento da doença, não. Perfeito. E ainda tem aquele ponto que você levantou também no bloco anterior, de atleta que tem ansiedade, né? É comum eles sentirem um pouquinho de ansiedade de uma prova, por exemplo. Nesses casos, é indicado? Como é que você lida? Sim, a gente evita utilizar com esses atletas porque pode aumentar a ansiedade, a agitação, os batimentos cardíacos. Então, nesses casos, a gente evita a recomendação. Perfeito. Tem algumas sugestões também de literatura de fazer o consumo da cafeína intratreino? Em quais casos que isso se aplica? Isso. Quando a pessoa metaboliza de repente rápido e não está tendo efeito ali no meio do treino, a gente também pode dividir essas doses. Às vezes acontece com um maratonista, que a prova é mais longa, de repente, nesses casos, seria viável. Ou, por exemplo, vai fazer um treino e vai depois fazer um com horário mais espaçado. Então, a gente também pode fracionar isso. Ótimo, perfeito. Renata, mais uma vez, super obrigada por compartilhar sua experiência. Eu falaria muito tempo de cafeína porque realmente para mim, quando eu falo que é queridinha na nutrição esportiva, eu estou me incluindo muito nisso, né? Vejo que para você também. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É um prazer sempre falar com vocês. Assim, é uma conversa muito gostosa nos assuntos que as pessoas têm muitas dúvidas e que entendem bem com esse bate-papo descontraído.
É isso mesmo. E muito obrigada a todos vocês que nos assistem. Curtam, compartilhem, com muito carinho da Nutri. A gente se vê.